Muito bom dia, queridos. Estamos aqui nesta segunda-feira fazendo essa devocional com você. Esse programa está sendo gravado previamente, então nós não podemos interagir com você pelo chat, porque é o meu horário de trabalho também. Estou trabalhando e vou assistir a mim mesmo fazendo uma devocional. É muito bom estar aqui, é um prazer muito grande, uma alegria para a gente poder contribuir, ajudando aqui nessa segunda-feira, conforme outros líderes já fizeram também. Espero que eu consiga alcançar o seu coração e ao coração do Senhor, né? Com aquilo que Ele tem para nós, tá bem? Que Deus abençoe você. Quero estar orando nesse momento, pedindo ao Senhor para Deus vir com o seu Espírito Santo e falar aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por poder estar aqui, fazendo esse trabalho, servindo, Senhor Deus, na tua casa, abençoando pessoas, abençoando, Senhor Deus, essa comunidade, sendo abençoado pelo Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos, Pai. Queremos, Pai, engrandecer ao seu nome. Queremos, Pai, te agradecer porque o Senhor tem cumprido nas nossas vidas o propósito, Senhor, para o qual o Senhor nos chamou. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus possa abençoar a sua vida nesse momento, então, tá bom? Muito bem, meu irmão. Nós estamos aqui fazendo uma devocional e nós fazemos essa devocional de hoje como sequência, né, ao roteiro da leitura bíblica proposto para o mês de março. Você encontra esse roteiro nos aplicativos da igreja e nas salas de online da igreja também. Nós podemos encontrar também na secretaria, presencialmente na igreja. Você tem ali a lista com os temas propostos para a leitura bíblica. Não são todos os capítulos que lemos, mas alguns mais importantes que trazem alguns princípios importantes para a vida da igreja. Então nós estamos fazendo isso. Hoje eu vou trabalhar com você o capítulo 8. 1 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 8, nós vemos então o chamado, né, de Samuel. Deus chama Samuel. A gente vê a sua mãe pedindo por ele, porque ela era estéril, não podia ter filhos. A gente vê Eli, o sacerdote Eli, abençoando a sua vida, né, após ter ciência do que ela queria. Então ele profetiza a vida de Samuel. A gente vê também Samuel crescendo, ela vindo trazer Samuel à casa do Senhor. E a gente vê Deus numa noite chamando Samuel, e ele esclarece para ele: é o Senhor te chamando. Quando você ouvir de novo esse chamado, diga: eis-me aqui, teu servo está ouvindo. E foi o que aconteceu, e o pastor André nos falou sobre isso na sexta-feira. Inclusive ele enalteceu a vida de Ana, mostrando também a qualidade dela, né, como uma mulher que cumpriu a promessa que fez para o Senhor. E ela vem ser mãe de um grande homem, né? Então é admirável realmente essa mãe entregar o seu filho. Ela não tinha um filho, mas ela recebe de Deus essa bênção e entrega esse filho para o Senhor lá na sua idade de 13 anos. Ele era ainda um garotinho. Muito bem, vamos conferir nessas próximas semanas. O pastor André provavelmente vai estar fazendo essas devocionais, e a gente vai conferir com ele a transição do sistema de governo de Israel, que antes era ordenado pelo Senhor, através dos sacerdotes e de juízes, né? Então Deus elencou juízes e colocou juízes diante do povo para trabalhar com as causas do povo, e Samuel é um desses juízes e um desses sacerdotes. E a partir de agora, então, através do pedido do povo, então o povo passa a uma transição para o sistema monárquico, ou a monarquia, onde que agora o rei é o líder máximo da nação. Nós vamos ver que o povo faz uma escolha, e a gente vai ver que esse povo já tinha no seu coração, na sua mente, o que eles queriam. Eles vão lá, eles desejam algo e vão falar com Samuel. E então Samuel, como último juiz, né, nessa cadeia de comando de Israel e nesse sistema de juízes, ele atende a esse povo, ele ouve esse povo.
O que a gente vê aqui? Esse povo era um povo amado do Senhor, escolhido, separado. Lá em Levítico capítulo 20, versículo 24 ao 26, o texto nos diz assim, ó, eu separei vocês para serem meus. Deus toma uma posse, propriedade. Deus diz, vocês são meus, eu separei vocês. A gente vê que é estendido para nós, para os nossos dias hoje. E Pedro faz essa referência em 1 Pedro 2,9, ele diz, vocês são uma geração eleita, é uma raça eleita, são um sacerdócio real. Nós somos eleitos pelo Senhor, somos povo adquirido, nação santa, né? A gente vê que esse povo, ele estava preso no Egito como escravo, e Deus vai lá e tira eles com mão forte, liberta eles. E nós acompanhamos nas devocionais o pastor André falando sobre o que aconteceu, como foi. Milagrosamente, sobrenatural, o que Deus fez, mostrando quem ele era. A gente vê esse povo então saindo do Egito de uma forma toda sobrenatural, Deus agindo, né? Cuidando deles. A gente vê o cuidado do Senhor, suprindo eles e guardando eles. Esse povo não precisava de nada, e tudo que precisava Deus dava para eles. A gente vê a decisão desse povo de não seguir os planos de Deus. E só 2 homens, Josué e Caleb, trazem uma visão de fé naquilo que o Senhor prometeu. Apenas esses 2, com a geração posterior a que saiu do Egito, entra e toma posse da terra prometida. A gente vê que eles vão para a terra e para a promessa do Senhor, tomam posse, e a gente vê Josué como um líder, né? A gente viu isso no capítulo 1 ao 4 aqui. Josué como um líder, levando essa geração, tomando essa geração da terra, que não era, é uma nova geração, não é aquela geração que saiu do Egito. É outra geração. E Deus ajudando eles a vencer as suas guerras e abençoando aquele povo, porque era um povo que Deus tinha escolhido para si. O Josué, que era o grande líder, ele enfrenta então, vai à frente, né, do seu povo, e enfrenta aquelas nações, trazendo, sempre lembrando ao povo, sempre trazendo a memória do povo, e Deus pediu isso para ele, Deus orientou ele, a que ele alertasse o povo de quem era Deus. E ele estava sempre orientando. Nós vemos em Deuteronômio capítulo 6:10, a orientação era essa: o Senhor é o Deus e vai conduzir vocês a essa terra. Uma terra que ele prometeu para Abraão, para Josué, para Abraão, para Jacó, Isaac e Jacó. Era uma promessa para os ancestrais desse povo. E ele fala, vocês vão ir para umas casas cheias de tudo que tem de melhor, coisas que vocês não produziram. Vocês estão indo para lugares onde há cisternas de água que vocês não cavaram. Vocês vão comer das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, vocês vão ficar satisfeitos e vão estar supridos de tudo. Então tenham cuidado. Josué tem essa palavra para eles: não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam a esse Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Não sigam outros deuses, os deuses de outros povos ao redor. Não sigam. Temam ao Senhor. Deus é um Deus zeloso e está no meio de vós. A ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele vai banir vocês dessa terra, se isso não acontecer, se eles não forem zelosos. Então há sempre o líder sempre falando, Josué sempre mostrando, né, o que poderia acontecer, lembrando, trazendo a lembrança, a memória deles, quem era Deus. Sabe, amados, quando uma pessoa às vezes tem tudo e recebe tudo de mão beijada, ela não valoriza aquilo, não sabe quanto foi, que preço foi pago, não é mesmo? Então ela não dá muito valor, não dá muita bola para aquilo. Esse é um problema conhecido hoje. A gente tem que cuidar com a prosperidade. Às vezes a gente fica próspero
tem bens materiais, recebe bênção do Senhor, e com as prosperidades a gente, muitas vezes elas nos levam a ficar longe do Senhor, a nos afastar do Senhor. Nós precisamos ter todo esse cuidado. Eu não sei como é que está a sua vida, mas cuida. Às vezes você tem um emprego melhor, um emprego bom, conquista muitas coisas, né? Mas isso te afasta do Senhor. Aquele povo não valorizou aquilo que foi conquistado, porque eles não tinham noção. Eles eram a geração, filha da geração que entrou, passou o Jordão. Quando vem tudo muito fácil, é complicado, né? Bom, essa geração então é a geração, esse povo é o povo que estava sob o cuidado de Deus. Deus sempre teve cuidado deles. E Deus instituiu sacerdotes, e Deus instituiu juízes para cuidar das causas deles, para resolver os problemas. E eu quero ler com você então Samuel de capítulo 8, de 1 ao 3. Vou ler aqui, você acompanha aí. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líder de Israel. O seu filho mais velho chamava-se Joel e o outro chamava-se Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos de Samuel não andaram nos seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram subornos, perverteram a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram para eles: tu já está velho e idoso, os teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe, pois, agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Então, nesse primeiro texto, a gente vê que Samuel ele é chamado por Deus desde a sua infância. Nós vimos naquela noite Deus, né? E ele, como líder do povo, para aquele momento, ele vem para uma restauração naquele momento. A situação da nação era complicada. Ele está sucedendo quem? Eli e os seus filhos, os quais Deus tinha ceifado a vida deles, porque eles não andavam, eles eram corrompidos também, não andavam conforme o Senhor. E aí Eli e sua família, eles não eram nenhum bom exemplo para aquela nação. Então Deus levanta, para ter uma renovação, Deus levanta Samuel, e ele vem com esse propósito, né? Restaurar essa nação, renovar, e ele vem como profeta aprovado por Deus. E a gente vê que nesse texto Samuel nomeia os seus 2 filhos para serem juízes, porque ele realmente já estava velho, ele precisava ter uma continuidade, e era o que acontecia. Os filhos assumiam o posto do pai, e como juízes eles seguiriam então, orientando a nação. A cada ano Samuel ele saía e visitava, passava pelas cidades, os territórios de Israel, mas ele morava em Ramá, ele governava a nação ali de Ramá. E foi ali que ele constituiu os seus filhos então, e nomeou os seus filhos como juízes. Ele nomeou os seus filhos para que eles estivessem como juízes lá em Berseba, e os filhos de Samuel foram. Mas eles não seguiram, a Bíblia diz ali, né, que eles não seguiram o exemplo do pai, ao contrário, se deixaram seduzir e orientar-se pela ganância, e aceitaram o suborno e perverteram a lei. Parece que a gente já vê essa história nos dias de hoje, né? Os homens se corrompendo, sendo gananciosos, aceitando suborno, mudando a lei. Na continuação de 1 Samuel, de 4 a 5, então nós vemos que os anciãos e algumas autoridades de Israel, ou todas as autoridades de Israel, se reuniram lá em Ramá, onde que mora Samuel, e foram falar com ele. Chegaram lá e eles começaram então a falar algumas verdades para Samuel. E eles disseram para Samuel, eles tocaram no assunto da velhice de Samuel, os filhos que insistiam em andar não pelos caminhos do pai, mas desrespeitosamente, né? Frustrando tudo aquilo que era interessante para o povo. E aí eles pegam então aproveitam essas duas situações e dão uma atacada final. Eles usam essas duas situações que eram reais, eram verdadeiras, né? E realmente isso estava acontecendo. Samuel era velho e precisava ter sucessores, e o filho estavam com esse problema, né? Eram rebeldes.
estavam pervertendo aí a lei, mas eles usam essas duas coisas para alcançar o desejo do coração deles. Não é mesmo? Antes de eu falar então o que eles tinham no seu coração, eu gostaria de mostrar para você uma coisa interessante. Nós somos influência sobre os nossos filhos. A minha vida, o meu governo, ele influencia os meus filhos e vai influenciar a minha geração, os meus netos. Eles vão olhar para mim, eles vão saber. Samuel foi orientado pela sua mãe a servir o Senhor e ele foi para lá. A Bíblia não fala que ele ficou chorando, que ele não disse que ele não queria ir. A Bíblia diz que ele foi e ficou. Ele era um garoto, ele foi influenciado pela sua mãe. Mas ele também lá foi influenciado por Eli. E a gente vê que Eli não era uma boa influência, uma boa referência. Não foi. Não foi segundo o coração dos seus pais, do coração de Deus. E nem os filhos foram. Também foram rebeldes. O Senhor os levou. Né? O Senhor os matou. Não foi um bom pai. E Samuel recebe essa influência de Eli e também não é um bom pai. O que eles tinham no coração, aquelas autoridades? Qual era a verdadeira intenção deles vir falar com Samuel? A ponto de jogar na cara dele: cara, você está muito velho, você não dá conta mais do recado. Nós precisamos de alguém que nos sirva aqui, que seja melhor, né? Seus filhos estão mal criados aí e tal. Velho demais, os filhos mal criados, vergonha. Nós queremos um rei. Eles aproveitaram e pediram: queremos um rei. Esse foi o pedido do povo. Nós queremos que o Senhor que você constitui um rei sobre nós. O que tinha de errado, irmãos, nesse pedido? Era errado eles desejarem um rei? Não, não era errado. Se você não sabia, você pode olhar em Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, 14 e 15. Ali Deus mostra a qualificação de um rei. E Deus estava preparando um rei com aquela qualificação para reinar sobre o seu povo. E a gente sabe que quando isso ia acontecer, chegaria o momento certo, o tempo para que isso acontecesse. E aconteceu. E aconteceu, e a gente sabe. Mas a gente vê ali que o Velho Testamento ele aponta para o Novo Testamento. Então a gente vê Jesus sendo levantado como o rei dos judeus. Então não tinha nada errado em eles pedirem um rei, mas o momento não era aquele, não era a vontade de Deus, não era o plano de Deus, estava contrário. O que eles queriam era diferente do plano de Deus. Eles queriam um rei como as outras nações tinham, um rei que exercesse justiça sobre eles. Pensa em Samuel ouvindo isso, porque ele era o homem juiz, o homem da justiça, que passava a régua, né, alinhava e definia o que era justo sobre eles. E eles estão pedindo aqui um homem que exercesse justiça sobre eles, que nem as nações vizinhas tinham. Samuel, ele sofre aqui, irmãos, um desgosto muito grande no seu coração. E a gente pode saber disso, pela interpretação desse texto, a gente pode ver. O povo querendo um rei, ele não aceita mais ser submisso a esse juiz. Ele vê, então, com tristeza isso. Ele era o juiz. Ele vê com tristeza a verdade da rebeldia dos seus filhos. Era verdade, eles estavam envergonhando o nome do Senhor. Então Samuel sai dali e vai invocar ao Senhor Deus. Quando ele invoca o Senhor Deus, nós vemos nesse texto, então, o amor de Deus é tão grande, trata dele com tanto carinho, com tanta misericórdia, conhece o coração dele, e Deus restaura a vida de Samuel ali naquele momento. Por quê? O que ele faz? Ele restaura de uma tal forma que Samuel sai dali tranquilo e volta a falar com o povo. Se fosse eu, talvez, e não tivesse essa restauração, né, ou se ele não tivesse sido restaurado, ele falava: eu não quero nem saber desse povo, não quero nem conversar com esse povo. Mas não foi isso. Ele volta lá. Por quê? Porque Deus trata com Samuel. E uma das coisas que Deus faz, Deus tira a culpa que o povo está jogando sobre Samuel e fala: Samuel, você não é culpado, não é responsabilidade sua. Eles rejeitaram a mim. Deus assume essa culpa, Deus assume essa bronca. Deus fala: eles rejeitaram, não foi a você, foi a mim, Samuel. A mim que eles rejeitaram.
E a gente pode ver, irmãos, como é maravilhoso, porque Deus não muda e Jesus vai para a cruz e assume a responsabilidade dos nossos pecados. Ele assume, ele diz, Isaías, ele diz para você, para cada um de nós, ele diz, eu estou assumindo a sua culpa, estou restaurando, estou curando, sarando você. Você pode, você é capaz. E eu tenho um propósito para a sua vida, e eu quero que você vá e faça. E Deus vai e fala para ele, e ele vai e fala para o povo. Ele, sarado, ele vai lá e fala para o povo. Ele não saiu revoltado com o povo. Ele não fala, agora vocês vão se ferrar, agora vocês vão quebrar o nariz. Não é isso que ele fala. Ele vai lá e cumpre a missão dele, o propósito de Deus para a vida dele, o chamado dele como juiz, como sacerdote, e ele fala para o povo aquilo que Deus manda ele falar. Lá na frente a gente vai ver ele ungindo esse rei. A Bíblia diz que aquela palavra não foi boa para o coração dele, mas a gente vê ele ungindo Saul, vê ele ungindo Davi, né? A gente vê ele sendo sacerdote no tempo desses reis. Ele continua fazendo aquilo para qual ele foi chamado, ele continua servindo. Samuel então fala sobre o direito dos reis, ou o direito do rei sobre a nação. O que vai acontecer? Sabe, irmãos, em termos práticos, ser submisso a um rei era ser escravo, era ser escravizado. Em termos práticos, esse povo estava voltando de novo para a escravidão, se posicionando debaixo do jugo de escravidão, porque eles queriam ter um rei. E quando você vê aquela lista de coisas que o rei vai fazer, vai pegar seus filhos, vai colocar eles na guerra, vai colocar eles na frente da batalha, vai colocar suas filhas para cuidar das suas hortas, da sua padaria, sabe? Vai usar os seus filhos, vai tirar de você os seus bens, vai tirar 1% do que você tem que dar, do que você daria para o Senhor, sabe? Eles passam a perder e no final ele deixa bem claro, vocês vão ser escravos desse rei. Equivaleria então a uma verdadeira escravidão, bem diferente do ministério que eles tinham, que era totalmente gratuito. O juiz não cobrava nada, não era cobrado. Agora não, para ter um rei que fosse juiz sobre as causas dele, esse rei ia cobrar caro. Mas depois, e apesar de Samuel ter falado tudo isso, o povo ainda disse para ele, não, nós não arredamos o pé, nós queremos um rei. Samuel então volta a falar com o Senhor, fala, olha Senhor, eu falei tudo isso para eles, não adiantou, os caras não ficaram com medo, os caras não arredaram o pé, eles querem um rei. Por incrível que pareça, Deus ama tanto esse povo, que Deus dá liberdade para eles escolher. Deus nos ama, irmãos, assim, nós temos liberdade para escolher, nós podemos escolher o que nós queremos, viver debaixo da autoridade do Senhor, do juízo do Senhor, ou viver fora do juízo do Senhor. Você pode escolher, você tem direito, o Senhor não vai intervir na sua vida, Ele te mostra e te traz a razão do propósito que Ele tem para a sua vida, mas Ele não vai forçar a sua barra, porque Ele ama você, você é uma pessoa livre no Senhor. E Samuel escuta de Deus a seguinte palavra, Samuel, satisfaz portanto o desejo desse povo e constitui-lhes um rei. Samuel volta lá e manda cada um para sua casa e fala para eles, bom, que vocês vão ter o que vocês estão pedindo. Para nós encerrarmos aqui, irmãos, e eu não passar do tempo, eu queria aplicar 2 pontos para as nossas vidas. Nós muitas vezes começamos a proclamar reis sobre a nossa vida. O que é proclamar rei sobre a nossa vida? É trazer coisas, prioridades, que passam a ser nossos reis, começam a dominar sobre nós. O que você tem trazido para você que tem dominado a sua vida? Que tem traçado diretrizes para a sua vida? Que não é o Senhor.
Quantas batalhas você tem lutado sem querer consultar o Senhor? Aquele povo, eles trouxeram, proclamaram sobre eles um rei, eles não quiseram mais ter a orientação, a direção do Senhor sobre as suas vidas. E muitas vezes nós fazemos isso, começamos a proclamar sobre nós reis que impedem nós de servirmos ao Senhor. E nós começamos a ter na nossa vida, então, comandos que nos levam a nos afastarmos do Senhor. As coisas do Senhor agora já não são mais possíveis fazer. Elas nem deixam de ser importantes, mas elas não são mais possíveis. Você até acha que elas são importantes, mas por causa dos reis que você proclamou sobre a sua vida, você não consegue mais, porque você está debaixo de outra autoridade. Aquele povo fez uma escolha, irmãos. E eu tenho ouvido por diversas vezes o pastor André falar nas suas lives e nas suas devocionais e nos cultos, que as escolhas que nós fazemos, elas trazem consequências para a nossa vida. Aquele povo estava fazendo escolha e eles iam ter consequências. E sabe, amados, as consequências para as nossas vidas, através das nossas escolhas, às vezes elas podem ser eternas, elas vão ser eternas. Então esse é o primeiro ponto. Você tem proclamado Deus sobre a sua vida, proclamado reis sobre a sua vida? Abrindo mão da orientação, do propósito de Deus, do servir ao Senhor, e tem proclamado reis, coisas na sua vida que estão agora comandando a sua vida de uma tal forma que você está tão preso, tão escravizado, que você não consegue mais servir ao Senhor, por causa desses reis que você proclamou sobre a sua vida. Quero que o Senhor fale ao seu coração, como tem falado ao meu. Segundo ponto que eu queria falar com você também, para nós encerrarmos aqui, nunca deixe de fazer aquilo que Deus incumbiu você, Deus chamou você para fazer. Nunca deixe de fazer, de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Muitas vezes a gente não quer mais fazer. Não vou fazer mais. Samuel recebeu crítica por causa dos seus filhos. Os homens usaram a sua condição física de idoso, incapaz, para tirar dele o foco daquilo que o Senhor tinha como ministério em sua vida, que era sempre trazer o juízo e ser sacerdote sobre aquele rei, aquele povo. Deus levantou ele como profeta e ele exerceu isso até o fim. Não arredou o pé. Ele não deixou de cumprir o chamado de Deus para a sua vida. E eu pergunto, e você? E eu? Como que nós estamos? Nós estamos cumprindo? Deus tem chamado a mim e a você para algo especial? Ou para algo simples que seja de profundidade na vida das pessoas? Que toque as pessoas, que sirva as pessoas? Deus tem chamado você para servir? E qual ministério você tem inclinado o seu coração? Que na PIB nós temos tantos ministérios, para qual você tem inclinado o seu coração? Então, eu digo para você, meu irmão, faça aquilo que Deus está levantando e inclinando o seu coração. Faça. Não olhe para o que o mundo está dizendo a respeito de você, está falando a respeito de você. Se eles estão rejeitando você, Deus não está rejeitando você, meu irmão. Eles estão rejeitando ao Senhor. Pregue a palavra do Senhor. Não desista, não desanime nunca. Cumpra os propósitos do Senhor na sua vida. Se coloque sim debaixo da soberania do Senhor. Lembre-te que o Senhor chamou você. E Ele disse que você é escolhido dEle. Ele ama você. Você é especial para Ele. Não desista nunca de estar debaixo da mão do Senhor. Ele sim é o nosso Rei dos Reis. E a mostra disso, a prova disso, do Rei verdadeiro, do Rei que é um Rei perfeito, que não nos escraviza, é a vida do seu Filho amado Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, o seu dia. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse momento, por essas vidas.
aquelas pessoas, Pai, que colocaram e têm colocado, Senhor Deus, diariamente seus pedidos aqui. O Senhor conhece seus corações. Hoje, Pai, nós não estamos com o chat funcionando, mas as pessoas têm pedidos e estão diante do Senhor agora. O Senhor está vendo. Ó, Pai, faz com elas como o Senhor fez com Samuel. Trata, Senhor Deus, dos seus corações. Trata, Senhor Deus, da sua alma. Trata, Senhor Deus, das suas necessidades. Ó Pai, vê, Senhor Deus, aquilo que está judiando delas, Pai, na interpretação de pessoas que muitas vezes se levantam contra o seu trabalho, seu ministério, sua família, movida, Senhor Deus, pela voz do inimigo, Pai, que quer nos derrotar. Pai, ama, Senhor Deus, de uma maneira especial nesse momento essas pessoas, para que elas se levantem e saiam, Senhor Deus, dos seus lugares e possam ir, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, cumprir o propósito do Senhor para as suas vidas. Que essa semana seja uma semana de bênção, Pai. Uma semana que Senhor, que eles vejam, que nós possamos ver cumprindo, Senhor Deus, em nós a vontade do Senhor. Nós te louvamos, Pai, te engrandecemos, Pai, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aí, pessoal, um bom dia para vocês. Deus abençoe. Amém? Até mais.